Mas, enfim, essa questão do Bolanho, dele ter, desde novinho, se dedicado à leitura e à escrita, isso foi formando este sujeito Bolanho mentalmente, ideologicamente e quixotescamente também, vamos falar assim. Tipo, o sujeito que via na literatura uma forma de vida. O interessante é que em 1973, olha o ano que o Bolanho resolve voltar para o Chile. 1973, o ano do golpe. O golpe do Pinochet. Ele resolve voltar para o Chile justamente porque ele tinha essa consciência de classe dentro dele, essa consciência revolucionária dentro dele. Então ele vai e volta para o Chile para poder lutar junto com as forças do Allende, vamos colocar assim. Só que, poxa, dá tudo errado. Acontece lá o golpe de Estado no dia 11 de setembro de 73, o Allende morre, o Pinochet ocupa aquele espaço lá do Palácio de La Moneda, né? Enfim, caramba, muda o Chile. O Chile vira uma ditadura que duraria 17 anos. E vejam vocês, o Bolanho, jovem, ele é preso. Nesse período, passa uns dias na prisão e ele relata isso num dos contos do Chamadas Telefônicas. É um conto que possui um título muito curioso, Detetives. Aí eu pergunto para vocês, qual é mesmo o romance mais famoso do Roberto Bolanho? Qual seria? Os Detetives Selvagens. Então, quando a gente toma contato com a leitura desse conto, que está lá no Chamadas Telefônicas, intitulado Detetives, caramba, é a memória que está ali em ação, é o resgate da memória, é o refazimento ficcional dessa memória, claro que tem isso. O Bolanho está reescrevendo essa memória, mas ele está trazendo para nós as suas experiências, por menores que sejam as experiências dele, enquanto vamos colocar assim, um sujeito que foi preso e que quase morreu na prisão. O conto é muito interessante nesse sentido, porque fala justamente o seguinte, né? Eu vou entregar aqui um spoilerzinho do conto. Ele só não foi morto porque um dos carcereiros da prisão tinha estudado com ele na infância. Aí tinha conhecido ele, né? Reconheceu ele na cadeia, aí meio que deixou ele fugir. E ele consegue fugir. Roberto Bolanho consegue fugir. E o resto é história, né? Eu coloquei esse parágrafo final aí do Silviano Santiago. Ele tem um texto maravilhoso, né? Que está no seu livro Uma Literatura nos Trópicos, ensaio sobre dependência cultural. Ele fala, no finalzinho do primeiro artigo do livro, ele fala essa questão, o entrelugar latino-americano. E aqui neste slide vocês podem tomar contato com essa imagem bacana que nós temos aí do Bolanho, né, no momento de descontração, ele com esse sorriso largo aí, enfim. Eu encaro aqui essa colocação do Silviano Santiago de forma muito positiva ao pensar no Roberto Bolanho, ele sendo muito desse entrelugar latino-americano. Deixa eu explicar para vocês o que eu penso a respeito disso.
Só para vocês terem noção de quão interessante é essa figura chamada Roberto Bolanho. Então vamos continuando aqui com esse momento biográfico do Bolanho. Então ele saiu do Chile com 15 anos, em 68 foi para o México. Em 73 ele volta para o Chile para brigar pelo Allende, só que dá tudo errado, ele vai preso. Então o que acontece? Ele não fica lá, porque se ele ficasse lá ele seria morto. Então ele volta para o México. Ele coloca a viola no saco, volta para o México, fica um tempo no México, e quando dá 1977, ele parte para a Europa. Ele vai para a Espanha, especificamente Barcelona. E ele fica na Espanha, gente, até a sua morte, vamos colocar assim, residindo na Espanha, né? Ele morava numa cidade litorânea, lá da Catalunha, chamada Blanes, uma cidade muito bonita, uma cidade com um mar lindo. Enfim, vocês estão entendendo, então, onde eu quero chegar? Olha como que este sujeito, mas ele conheceu outros lugares também, ele não ficou restrito só a Chile, México e Espanha, ele conheceu outros lugares, mas ele residiu no Chile, no México e na Espanha. Então, assim, a gente pode pensar que ele ficou 26 anos, eu acho que a conta é essa, estou fazendo a conta de cabeça aqui. Ele morreu em 1953, ele foi para a Espanha em 1977. Ele ficou 26 anos na Espanha. Então ele passou mais tempo da vida dele na Europa. Professor, mas e essa questão do entrelugar latino-americano? O Bolanho, então, ele era um escritor latino-americano ou um escritor europeu? Gente, o Bolanho, ele era tudo e mais um pouco. O Bolanho, ele era um representante, sim, dessa literatura da Europa, dessa literatura, digamos assim, não tradicional da Europa, mas transgressora da Europa, aquela literatura que promove o esgarçamento de toda aquela tradição. O Bolanho era um representante disso. E em se tratando da América Latina, também, gente, também. Ele detestava demais essa coisa da literatura como um negócio para se endeusar homens, para se colocar pessoas lá no topo, a literatura distante, digamos assim, de uma camada real, mais chão, né? A literatura que pudesse não ser avaliada por prêmios, por questões financeiras, por jogo de interesses. Olha, gente, falar disso em se tratando de literatura, em se tratando de literatura europeia em especial, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Então, essa luta do Roberto Bolanho sempre foi uma luta muito inglória. Tanto é que olha a contradição da história do Roberto Bolanho. Eu disse para vocês que ele começou a ficar famoso com este romance que vocês estão vendo na tela aí. Los Detectives Salvajes. Vejam vocês, ele só se tornou conhecido por este romance também porque ele ganhou um prêmio importante lá na Espanha. O Jorge Herald. A partir deste momento, ele começou a ser valorizado. Então a luta dele se adensou mais ainda. Porque ele não queria virar um protagonista, um medalhão. Ele criticava os medalhões, ele não queria se transformar num medalhão. Professora Daniela, teria como você ler para a gente aquele trecho dos Detetives Selvagens, para o pessoal tomar contato com a prosa do Bolanho? Sí, cómo no.
Los detectives salvajes. 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. 3 de noviembre. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años. Me llamo Juan García Madero. Estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras, pero mi tío insistió y al fin acabé transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, o al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho. Pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los visceralistas o vicerealistas o incluso vicerealistas, como a veces gustan llamarse. Hasta entonces no había asistido 4 veces al taller y nunca había ocurrido nada, lo cual es un decir, porque bien mirado siempre ocurrían cosas. Leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba. Uno leía, Álamo criticaba. Otro leía, Álamo criticaba. Otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros, los que en ese momento no leíamos, que criticáramos también. Y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el periódico. El método era el idóneo para que nadie fuera amigo de nadie o para que las amistades se cimentaran en la enfermedad y el rencor. Graças. Muito bem. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Então, o Bolanho, quando ele escreve em 1998, quando ele publica, né, em 1998, Os Detetives Selvagens, ele considera este livro, começa por aí, gente, ele considera este livro uma grande carta de amor à minha geração. Então, dando uma resumida básica aqui nos Detetives Selvagens, é o seguinte: a primeira parte dos Detetives Selvagens é um livro dessa grossura também, é um livro grande, é um livro incrível, é um livro repleto de experimentações literárias. A segunda parte do livro, ela é contemplada por inúmeros depoimentos, e cada depoimento é construído de uma forma diferente. Olha que interessante. Isso, em termos de criação literária, em termos de experimentalismo, é algo assim impressionante. Então, o que acontece na primeira parte do livro, que se chama Mexicanos Perdidos no México? Nós acompanhamos ali a vida, vamos colocar assim, como vocês puderam observar aí, do Garcia Madero. O Garcia Madero é um personagem, é um jovem que queria cursar letras, mas ele é obrigado pela família a fazer direito. Olha que interessante. Aí o que acontece com esse Garcia Madero? Ele vai cursar o direito, só que ele também vai fazer umas oficinas de poesia. E nessas oficinas de poesia, o que surge ali? O amor que ele tinha pela literatura, pela poesia, começa a se adensar, e ele conhece um monte de participante ali igual a ele, e eles acabam formando um grupo ali, eles acabam formando uma geração de poetas mexicanos neste período da década de 70, que na vida real se chamou infrarrealistas. E no livro, o Bolanho ele
coloca uma espécie de outro nome, vamos pensar assim, os real visceralistas. Professor, mas real visceralista, que história é essa? Como é que é isso? É só a gente pensar naquilo que eu falei para vocês. O Bolanho, ele tinha em mente essa coisa da iconoclastia, de se quebrar os ídolos. Ele não gostava do Octávio Paz, ele não gostava do Garcia Marques. Essa coisa do realismo mágico, isso acabou por engessar a literatura latino-americana só a partir dessa perspectiva. Reparem bem, até hoje, quando a gente pensa em literatura latino-americana, nos vem à cabeça essa coisa do boom latino-americano da década de 60. Eu sou um grande fã do Garcia Marques. Só que é o seguinte, a literatura latino-americana ela é mais do que isso. Então o Bolanho, olha, já nessa época de jovem, ele tinha isso na cabeça, essa coisa da crítica, do não automatismo da literatura, do não engessamento da literatura em torno dessa coisa do realismo mágico, por exemplo, que era, para eles, da geração infrarrealista, vamos colocar assim, algo que representava o establishment literário, e eles queriam ir para cima disso. Então essa geração foi muito importante. O livro Os Detetives Selvagens, no seu âmago, é uma carta de amor a essa geração, porque foi uma geração que foi se esfacelando, gente. É uma geração que, de certa maneira, não vingou. Então, no livro, nós temos dois personagens importantíssimos. O Garcia Madero é um personagem, mas temos dois personagens ali, que é o Arturo Belano e o Ulisses Lima. Estes caras, podemos dizer, são os detetives que vão procurar uma poeta chamada Cesária Tinarrero. Essa poeta era como se fosse uma espécie de símbolo da poesia que esses caras faziam e etc e tal. Então, reparem bem, Arturo Belano, Roberto Bolanho. Arturo Belano era o alter ego do Bolanho. E o Bolanho, na vida real, ele teve um grande amigo nessa época, aquele Mário Santiago, de que eu falei, naquele hall de escritores de que ele gostava. Estava lá, né? O Mário Santiago Papaschiaro. Este Mário Santiago é o Ulisses Lima. Reparem bem, essa coisa dos nomes, o Bolanho ele tinha uma característica também muito incrível de nominar os personagens, né? Os personagens têm uns nomes assim muito bacanas, né? Tem uma personagem dele no Amuleto, que é este livro aqui, Amuleto. É um livro que eu também recomendo bastante, um livro bem fininho, né? Mas não menos interessante. Que a gente está falando do Bolanho, só livros grossos. Este Amuleto aqui é um livro que a gente lê numa sentada. Então tem uma personagem aqui que se chama Auxílio La Culture. Reparem bem, Auxílio à Cultura, né? Ulisses Lima, a gente pode pensar no Ulisses do Homero, e por aí vai. Esse Mário Santiago Papaschiaro, gente, ele foi um grande camarada na vida do Roberto Bolanho. E vejam só vocês como são as coisas, né? Quando a gente fala que Os Detetives Selvagens foi realmente uma grande carta de amor a essa geração, o Mário Santiago, ele morre em 1997. Num acidente de trânsito, ele foi atropelado numa das ruas lá do México. Enfim, isso marcou muito também o Roberto Bolanho. Quando ele lança Os Detetives Selvagens em 1998, não tem como a gente não pensar que ele estava muito abalado com essa questão da morte aí
do Mário Santiago também, né? Então, esse Mário Santiago, ele representava muito dessa geração. Cada día menos jóvenes, la fortuna con unos, la pobreza con otros. Escribo versos, sueños, con una novela. Então, este poema Los Neo-Chilenos é um poema muito grande, eu não tive como colocá-lo aqui, né, na sua forma completa, mas é um poema muito interessante que também é como se fosse um prenúncio dos Detetives Selvagens. Porque tem muita, apesar dos poemas, apesar do poema se chamar Los Neo-Chilenos, essa situação aí que o Roberto Bolanho ele retrata nos Detetives Selvagens se passa no México. Então aí na foto a gente vê esse pessoal aí da geração infrarrealista. O Mário Santiago Papasquiaro é esse que está mais alto aí na foto, que está embaixo da árvore, né? Enfim, é esse sujeito tão importante. E o Bolanho é aquele de óculos que está entre aqueles dois rapazes ali, né? Ele está na frente de uma porta, me parece. Enfim, este é o Bolanho bem jovenzinho aí, para vocês conhecerem, né? A geração infrarrealista, que foi uma geração importante. Então, assim, quando a gente vai lendo o romance, tem algo na frase que o Bolanho escreve que vai levando a gente, que pega na nossa mão e segue adiante. O Bolanho ele é muito bom para a gente poder também, de certa maneira, pegar o gosto pela leitura, porque a frase dele, ela flui muito bem, ela é muito acessível. É como se a gente estivesse escutando um bate-papo na rua. É a questão do ordinário, do mundano, do banal que se apresenta a nós e nos cativa, nos encanta. Não tem nada de algo elevado, de algo de difícil compreensão, extremado. Enfim, tem a profundidade. Isso que eu estou falando, gente, tem muita relação com os Detetives Selvagens, tá? Quando eu conversar com vocês sobre o 2666, aí já muda um pouquinho. É uma obra diferente até pelo peso existencial do Bolanho naquele momento da escrita, né? Então, assim, eu coloquei aqui, ó, rompe com a barreira do escritor erudito, abraça o ordinário, o cotidiano, o banal. O George Perec, que é um dos escritores que ele gostava demais, tem essa coisa do infraordinário, é você deixar de lado o extraordinário. A gente só se preocupa com as coisas extraordinárias, não é verdade? Se alguém chegar para nós, caiu um Boeing na cidade do Rio de Janeiro, morreram tantas pessoas, a gente vai ficar super assustado, abalado, e nós vamos correr atrás da notícia, querer descobrir, etc, etc. São coisas gigantes. Hoje em dia nós estamos sempre preocupados com o que vai além, mas e as mínimas coisas do cotidiano? Elas não são importantes? Então a literatura do Bolanho vai muito nesse sentido. Um outro tema que ele fala bastante é a inescapável violência latino-americana. Isso está muito entranhado ali nos Detetives Selvagens e na obra dele toda. Na obra toda do Bolanho. Ele tem um livro chamado Noturno do Chile. Este livro é muito interessante porque fala da perspectiva da ditadura chilena, a partir da visão de um padre que frequentava os grupos literários da época. Era um padre muito erudito, um padre muito bem considerado e que, a certa altura, foi chamado pelo Pinochet para lecionar para o ditador o tema do capitalismo.
Porque o Pinochet ele pensava assim, eu tenho que conhecer as armas dos meus inimigos para melhor enfrentá-los. Então, assim, é um livro interessante porque mostra para nós o seguinte, essa violência latino-americana que estava presente, que está presente, né? Mas na época da ditadura chilena, por exemplo, estava presente ali de forma quase que silenciosa até, e as pessoas, muitas delas, comungavam com essa violência, sem fazer muita questão de transformação. O interessante é o seguinte, nós estamos falando de um período da década de 70 do século XX, né? E o momento de agora que nós estamos vivendo é um momento surreal e que teria diretas correlações com muito dessa violência latino-americana abordada por Bolanho em seus escritos. Questões para a gente poder pensar. Lendo Bolanho, a nossa cabeça ela nunca fica inerte. Essa é a grande verdade. Coloquei, a força aqui também se encontra nos relatos inusitados e na força dos inúmeros personagens, já mencionei isso. Vemos muito a figura do intelectual que não tem mais um lugar definido no mundo. Essa é uma temática recorrente no Roberto Bolanho. Aquela coisa de uma intelectualidade, gente, que não tem mais função no mundo atual. É como se a gente pensasse num certo desmantelamento de toda essa aura que o intelectual, ele até bem pouco tempo ele tinha, ou pensava que tinha, e que hoje, na contemporaneidade, nessa transmodernidade que nós vivemos, vamos chamar assim, isso se esgarçou de vez, né? Isso tem muita relação com o desmerecimento até mesmo da cultura, da literatura e etc. Um outro tópico muito interessante nos Detetives Selvagens e que se espraia para muitos momentos da obra do Roberto Bolanho. Os diálogos são bem sui generis. Para quem já assistiu, por exemplo, aquele filme do Tarantino, Pulp Fiction, aqueles diálogos dos personagens do John Travolta com Samuel L. Jackson, eles ficam perguntando coisas assim muito malucas um para o outro, qual que é o melhor McDonald's, qual é a melhor comida do McDonald's, qual é a melhor música da Madonna e etc. Enfim, o Bolanho também vai nessa direção. Em alguns momentos isso gera um humor. A gente acaba se pegando, principalmente nos Detetives Selvagens, a gente acaba rindo bastante de algumas passagens, né? E ele sempre flerta com vários e vários gêneros. No caso dos Detetives Selvagens, obviamente, o romance policial é o que está aí em voga, né? Uma pergunta da professora Hanis, me parece importante, ¿no? Sim. Plantearla. Podemos decir que en la obra de Roberto Bolaño se ve la violencia retratada de forma cruda e desnuda. Olha, Janice, em muitos momentos a obra do Bolanho podemos considerá-la como uma espécie de testemunho. Um testemunho latino-americano e que entra em consonância com as questões da Europa. Haja vista aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Ele, enquanto um cidadão da Espanha também, ele vivendo muito tempo na Espanha, ele foi, digamos assim, se alargando em meio a essa sociedade hegemônica. E a gente pode pensar que o Bolanho ele funcionou como uma espécie de espião. Porque ele, estando lá na Espanha, ele jamais se esqueceu daquela porção dele
latino-americana. E deixa eu falar uma coisa para você, Janice, e que se estende para todos, obviamente. O Bolanho, depois dele ter saído do México, veja bem, eu disse que ele nasceu no Chile, saiu do Chile, foi para o México, depois ele voltou para o Chile, né? O Bolanho, depois que ele saiu do México, ele nunca mais voltou para o México. Porque ele queria manter na cabeça dele aquela memória da juventude, aquela memória quase que incorruptível da juventude. Aquela memória que não tinha sido contaminada. Porque quando ele foi para a Espanha e ficou esse tempo todo na Espanha, ele tomou contato com inúmeras coisas. Ele tomou contato com essas relações hegemônicas, digamos assim, exasperantes, essas relações de poder de cima para baixo. E quando eu falo de cima para baixo, estou pensando aqui naquela colocação do Boaventura de Souza Santos, das relações abissais, das epistemologias do Sul, né? Nós temos que valorizar as nossas epistemologias e não apenas receber o que vem da Europa como sendo o suprassum de tudo. A gente fala de Europa, mas os Estados Unidos também é norte, né? Vamos colocar assim, dentro da nossa perspectiva latino-americana, o norte está lá em cima e o sul está aqui embaixo, e o sul está sempre recebendo, digamos assim, quase que o restolho de tudo. Então, assim, o Roberto Bolanho, ele coloca o dedo na ferida. Em muitos momentos, a sua escrita, ela é, sim, nua e crua, e um exemplo capital disso é o 2666, que tem em sua quarta parte o título A Parte dos Crimes, em que são relatados para nós inúmeros assassinatos de mulheres no México, mais especificamente na região de Ciudad Juárez. E como que o Bolanho faz isso para nós no 2666? Ele faz isso de forma rascante, ele faz isso de forma nua e crua. Ele quase que escreve reproduzindo relatórios periciais. É uma leitura densa, é uma leitura até mesmo um tanto pesada até para alguns leitores. Não vou dizer todos, mas enfim. Então, isso que você acabou de dizer é algo que se relaciona muito à obra do Bolanho.